Bom, olá a todos. Esse vídeo vai ser mais um complemento do meu vídeo anterior, onde eu falei sobre demônios, Satanás na Bíblia, essas coisas. Só que nesse vídeo eu quero abordar outras coisas que eu não falei no vídeo anterior, até porque fica muito grande um vídeo desse, fica muito cansativo de se abordar tudo num vídeo só, ok? Então eu vou tentar ser até mais breve até. Primeira questão que as pessoas me perguntam: Ronaldo, qual a importância dessa doutrina tal de Satanás existir, etc e tal? Isso não afeta a crença de ninguém. Bom, que nem eu já falei em vídeos anteriores sobre psicologia, existem dois tipos de fé. A fé saudável, que é natural, todo mundo tem o direito de ter sua fé. E aquela fé que não é saudável, que acaba se tornando uma loucura, ou uma doença, ou até em alguns casos levando à morte. Quando eu tinha minha página no Facebook, quando eu tinha meu perfil, antes de eu ser expulso do Facebook, eu curti a página da ATEA, ATEA, Associação de Ateus e Agnósticos, porque eu sou agnóstico. E até periodicamente eles faziam denúncias, né, de religiosos, coisas do tipo. Eu me lembro que a última vez que eu vi uma denúncia da ATEA era um caso interessante, que tem a ver com isso. Uma menina, acho que era de 7 anos de idade, ela era filha de um casal evangélico. E essa menina ficou doente, de repente. Ela começou a cuspir bolas de sangue pela boca. A postagem não especificou bem o que ela tinha, mas a gente pode deduzir que ela deve ter se machucado ou caído, de repente levou uma pancada forte e ficou com algum tipo de hemorragia interna. Isso acontece. Quando você leva alguma batida, muitas vezes você machuca algo por dentro. É natural, quando você se machuca por dentro, você começa a botar sangue pela boca. Como os pais da menina eram evangélicos, eles acharam que aquilo era uma possessão demoníaca. O que eles fizeram? Eles ficaram orando, uma semana inteira orando, fazendo vigília de oração, queimando o diabo da menina, e não levaram a menina no médico. No final das contas, essa menina acabou falecendo. E os pais, se eu não estou enganado, parece que alguém comentou na página da TE, eles estão respondendo até hoje criminalmente, porque para quem não sabe, omissão de socorro é crime no Brasil, independente da sua crença religiosa. Outro caso que eu queria comentar com vocês é o que tem acontecido nos Estados Unidos. Várias comunidades cristãs nos Estados Unidos, até algumas comunidades mais fechadas, como os Amish, por exemplo, mas acho que não é bem Amish, mas é como se fosse os Amish, de cristãos fundamentalistas, né, que são mais assim fervorosos, puritanos, etc e tal, eles têm se negado a tomar vacinas. O governo faz lá as campanhas de vacinação para evitar epidemias, né, etc e tal, e essas pessoas se negam a tomar vacina por causa desses vídeos de conspiração, que fala que na vacina vai ter o chip da besta, que o diabo vai chipar todo mundo e vai marcar as pessoas, etc e tal. Eu já falei sobre o número da besta em outros vídeos, que até o anjo do Senhor do Apocalipse também ia chipar as pessoas. Mas enfim, isso me lembra inclusive o que aconteceu no Brasil no século passado, na época que surgiu no Brasil um grande sanitarista chamado Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz era um sanitarista. Ele começou a querer eliminar as sujeiras para diminuir o contágio de doenças, a propagação de doenças e vacinar as pessoas para evitar certas doenças. Inclusive uma das doenças, parece que é a nossa atual febre amarela, né? Inclusive está tendo um surto agora de novo de febre amarela. Ela já tinha sido erradicada por causa de Oswaldo Cruz. Mas quando Oswaldo Cruz fez a sua campanha de vacinação para vacinar as pessoas aqui no Brasil, as pessoas fizeram uma verdadeira guerra pública contra o Oswaldo Cruz, saindo nas ruas, com protestos, com passeatas, se negando a tomarem vacinas por causa do fundamentalismo religioso. Elas achavam que aquilo era coisa do diabo, era coisa do mal, e não queriam ser vacinadas de jeito nenhum. O governo teve que intervir e praticamente obrigar as pessoas a tomarem vacinas para o bem delas mesmas. É mais ou menos o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, em algumas comunidades, onde as pessoas estão se negando a tomar remédios. Então esses casos isolados que nós vemos, apesar de serem pequenos ainda, eles mostram o poder dessas crenças demoníacas, dessas doutrinas de demônios que causam nas pessoas. A partir do momento que as pessoas acreditam que tudo é coisa de demônios, é atribuído a demônios, as pessoas começam a negar a ciência. Que nem eu falei de terraplanistas, de outras seitas por aí, são seitas que não gostam da ciência de jeito nenhum. Então, para uma pessoa que acredita em pleno século XXI que a Terra é plana, para essa pessoa se negar a tomar uma vacina é um tudo. É só lá ver um vídeo do irmão Rubens. Aí vamos supor que o governo federal resolva vacinar as pessoas contra uma epidemia que possa surgir no Brasil, como por exemplo ebola. Não, eu vi o vídeo lá no YouTube. Essa vacina é a marca da besta, é a elite iluminata que quer exterminar a população. Na verdade é o contrário, o governo está querendo proteger as pessoas, não eliminá-las. Eu tenho um vídeo nesse canal chamado O Efeito Don Quixote nas redes sociais, onde eu mostro um pouco isso, né? Que nem a FEMA, que é um órgão para salvar a vida, mas esses canais conseguem convencer milhares de pessoas que a FEMA é um órgão para exterminar vidas. Ou seja, exatamente o oposto.
E casos como esse dessa menina que faleceu porque os pais se negaram a levar no médico, tem um monte. A TEA periodicamente noticia um caso desse, quer no Brasil ou no mundo, de pais que negaram assistência médica aos filhos por acreditarem que a pessoa está doente por alguma causa demoníaca. Eu já falei isso em vários vídeos anteriores, quem conhece há algum tempo já sabe, eu sempre repito isso. Doenças não são causadas por demônios. A medicina sabe disso. Se você tem alguém doente na sua família, seu filho, sua esposa, sua mãe, sua tia, seu pai ou você mesmo, você tem que procurar um médico. O médico estudou quase uma década para isso. Nós somos seres biológicos, goste você ou não, nós temos sangue, ossos, células, músculos, nervos, um sistema respiratório, um sistema digestivo, um sistema gastrointestinal, etc, etc, etc. Então o médico ele vai fazer exames para descobrir o que está te causando mal. Se é um vírus que está te causando mal, se é uma bactéria, se é um fungo, se é uma inflamação, se é uma intoxicação. Tem coisas que causam intoxicação, até um alimento. Um frango com salmonela pode te causar uma doença, por exemplo. Então, para isso, o médico vai fazer exames, que o médico não trabalha com achismo, ele vai fazer exames e ele vai descobrir aquilo que está te causando mal e ele vai te dar um remédio que vai combater aquilo que está te causando mal. Mas seja lá o que for, não são demônios nem coisas espirituais. O que acontece é que de um tempo para cá, essa fé saudável que eu estou falando para vocês, ela acabou se tornando uma fé louca, por causa dessa doutrina de demônios. As igrejas neopentecostais que começaram com a Igreja Universal e a sua expansão, elas começaram a atribuir tudo a demônios, tudo. A pessoa brigou com o marido, é o demônio que está querendo fazer você se separar. Tem alguém doente na família, é o demônio. Ah, você perdeu o emprego, é o demônio. Ah, aconteceu um acidente com alguém que você conhece, é o demônio, etc, etc, etc. Então, a partir do momento que você atribui tudo ao demônio, as pessoas compram essa ideia. Que nem eu falei naquele meu vídeo sobre psicologia e religião. As pessoas vão sendo doutrinadas a acreditar que tudo é culpa dos demônios. Por exemplo, o Danilo, na época que eu estava no Facebook ainda, ele postou uma vez lá no grupo que eu tinha, um vídeo, né, com uma senhora evangélica e um senhor também evangélico. Essa senhora, pelo que dá para entender no vídeo, ela estava andando pela rua, e o senhor era ambulante, ele vendia alguma coisa ali na rua. Aí eles se esbarraram sem querer. Nesse esbarrão gerou uma confusão entre os dois, porque acho que ela pensou que ele estava passando a mão na bunda dela. Ele disse que não, que foi só um esbarrão, sem querer. Sabe quando você esbarra numa pessoa, rua lotada, cheia de gente? Mas aí os dois começaram a discutir por isso. Eles começaram a brigar no meio da rua, discutir. E no meio da discussão começou um a queimar o demônio do outro, porque os dois eram evangélicos. Ela começou a falar, porque é você, Satanás, eu sei que é o diabo que está aí, eu vou tirar o diabo agora, sai em nome de Jesus. E ele dizia o mesmo para ela, sai, queima, sai em nome de Jesus, não sei o quê. Eles ficaram uma meia hora, um queimando o diabo do outro. Vocês viram como essa doutrina ficou encurtida na cabeça das pessoas? Um simples esbarrão, uma simples discussão, uma briga, já é atribuído ao demônio, quer dizer, já vira uma guerra divina. Fica os dois, um queimando o suposto diabo no outro. No fundo, nenhum dos dois tinha diabo. Foi só um mal entendido, como pode acontecer com qualquer pessoa normal. Qualquer pessoa pode passar por uma situação dessa. Então essas igrejas, elas cresceram e se expandiram pregando isso, pregando que tudo é atribuído ao demônio. Principalmente demonizando religiões como a católica e as religiões afro-brasileiras. Então uma família que geralmente fosse católica, está passando por uma fase difícil, a pessoa começa a pensar, não, eu acho que aquela imagem ali de Maria que eu tenho lá em casa que está amarrando minha vida, é isso, eu vou quebrar essa imagem, vou na igreja, vou queimar o diabo, queimar o Exu, a Pombagira, sei lá mais o que, e a minha vida vai melhorar. Vocês podem ver que nas campanhas que eles fazem, em qualquer igreja, eles falam assim, se a sua vida está ruim, venha fazer parte de uma corrente. Segunda-feira é a família, terça é a saúde, na quarta é a oração pelo desemprego e assim por diante. E cada dia da semana tem um tema específico, onde eles fazem uma corrente de oração e exorcismo, e essa corrente se repete por alguns dias, até a pessoa se ver livre daquele problema. Só que tem o seguinte que eles ignoram nessa questão aí, que eles ignoram um fator muito importante. Todo mundo tem problemas. Problemas é inerte ao ser humano, é uma série de fatores que te causam um problema. Não é simplesmente demônios. Se você pegar aqui na escritura, por exemplo, Moisés, que eu falei no vídeo anterior, ele passou um perrengue danado levando o povo judeu no Egito. Ele teve uma série de problemas. O rei Davi vivia fugindo do rei Saul. O profeta Jeremias, além dele ser surrado, ter levado porrada mesmo, ele foi jogado numa cisterna para morrer. O profeta Elias, toda hora ele tinha que subir no monte para fugir dos profetas de Baal que queriam matar ele. Vocês notaram como todos os personagens da Bíblia tiveram seus problemas? E não eram demônios, eram problemas com seres humanos mesmo.
Ah, Ronaldo, mas é porque esse é Velho Testamento, amadinho, não é o Novo Testamento que você está falando. Ah, não. Jesus Cristo mesmo. Se você pegar só no Evangelho de João, que é o que narra mais essa parte problemática de Jesus, você vê o quê? Você vê Jesus o tempo todo discutindo com os judeus. Tem um certo momento em que os judeus querem jogar Jesus do pináculo do templo. Aí Jesus tem que se esquivar no meio deles para poder, basicamente, se esconder, para poder fugir dos judeus. Está narrado no Evangelho de João. Inclusive é engraçado que Jesus ali não queimou nenhum demônio, né? Porque não eram demônios, eram os próprios homens, os judeus que queriam empurrar ele do templo. Em outro momento os judeus pegaram pedra para apedrejar Jesus, porque ele supostamente blasfemou, então eles pegaram pedra para matar ele a pedrada. E como se não bastasse tudo isso, ele ainda foi preso, traído, flagelado e crucificado. Você quer mais problemas que isso? Se Jesus, que era o próprio Jesus, segundo a fé cristã, é o personagem central da fé cristã, ele teve uma série de problemas na vida dele, e olha que ele era a pessoa que expulsava os demônios, o que dirá nós, meros mortais? Então, mas Jesus deu poder para expulsar demônios em nome dele, Ronaldo. E Paulo? Paulo não é pós-Cristo? Paulo não naufragou, não foi preso, não tentaram apedrejar Paulo, não tentaram matar Paulo algumas vezes? Paulo teve uma série de problemas. Então, se esses personagens aqui da Bíblia eles tiveram milhares de problemas, e a maioria desses problemas humanos mesmo, e eles lidaram e suportaram esses problemas até a morte deles, quem somos nós? Nós não somos melhores que Paulo, Jesus, Tiago, Isaías, Jeremias, Oséias, etc. Nós somos meros mortais. E todos nós vamos ter problemas. Quer seja um mendigo lá da esquina, quer seja o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, todo mundo tem problemas. Se o próprio Jesus, que era o chefe da igreja, teve um montão de problemas, nós então não somos nada perto de Jesus. Problemas são inertes ao homem. Isso independe do que você faça, ou independe de rituais de exorcismo. Todo mundo vai ter problema. Se você tem um parente seu que está doente na sua casa, não importa se você está na igreja ou em casa, ele ia ficar doente do mesmo jeito. Porque ter problemas é que nem dirigir. Imagina, por exemplo, que você é um bom motorista. Você dirija com cuidado, com prudência, olha sempre pelo retrovisor, usa o cinto de segurança, nunca excede o limite da velocidade. Você é um grande motorista. Você é um motorista exemplar perfeito. Ah, então eu nunca vou cometer nenhum acidente porque eu dirijo seguindo todos os requisitos de segurança básicos. E se vier um bêbado dirigindo um carro do lado na outra rua e bater no seu carro e fazer seu carro cair numa ribanceira? E aí? Vocês entenderam? Então, porque você não está sozinho na estrada. Por mais que você seja um grande motorista, quando você pega uma estrada, você vai ter motoristas de todos os tipos na estrada. E você tem que ter cuidado que esses motoristas muitas vezes podem ocasionar algum acidente ou de alguma forma afetar a sua direção. É a mesma coisa a vida. Mesmo se você tentar levar uma vida correta, perfeita, padrão, não beber, não fumar, não roubar, não matar, não fizer nada de errado, você não vive no planeta sozinho. Nós vivemos num planeta com milhares de outras pessoas. Pessoas boas e pessoas más. Então você também não está imune, por exemplo, de outras pessoas te acarretarem certos problemas. Isso acontece muito comigo aqui na minha vida, né? Porque eu fico mais em casa, eu fico mais fazendo meus trabalhos, estudando inglês, mas sempre acontece algum problema por causa de outras pessoas. Porque, infelizmente, é que nem eu falei do exemplo de dirigir. Por mais que você dirija bem, não é só o seu carro que está na estrada, são milhares. Então, ninguém é imune de problemas, entendeu? Agora, você, a partir do momento que você acha que você pode resolver todos os seus problemas num passe de mágica, quer num ritual de exorcismo ou num ritual místico, isso não existe. Na verdade, você só vai acarretar outros tipos de problemas, muitas vezes até psicológicos, como diz o Padre Quevedo. O Padre Quevedo, inclusive, para quem não sabe, ele tem um centro, acho que é no interior, não sei se é do Rio ou São Paulo, que ele ajuda pessoas a se recuperar de vícios, né? Bêbados, drogados, essas coisas. É um centro católico. E nesse centro ele tem um museu. Nesse museu do Padre Quevedo, ele guarda tudo aquilo que fazem para ele de ritual de magia negra. Quer macumba, quer feitiço, quer voodoo, quer seja lá o que for, ele guarda. Ele até fala, quer fazer feitiço contra mim? Pode fazer, porque eu não acredito nessas coisas. Só me diz onde é que você colocou, porque eu vou lá e busco e guardo aqui, para mostrar para as outras pessoas como isso daí não existe. Esse chavão dele ficou famoso. Isso não existe. Lá ele tem um sapinho com o nome dele costurado dentro da boca do sapo. Tem um navio lá que ele mostrou cheio de caveira, cruz, imagenzinhas de demônio, e tem a foto dele lá com o nome dele lá. Padre Oscar Quevedo González, não sei o que, é um ritual de magia negra fortíssimo para matar ele. Ele falou, eu estou vivo, não funcionou. Ele tem coisas de macumba que as pessoas fizeram, voodoo, de tudo com essas coisas. O Padre Quevedo ainda fala assim, a pessoa que morre de macumba morre porque é besta, porque essas coisas só existem para quem acredita.
Então você viu o poder do mito? O Padre Quevedo, inclusive, ele tem aquele desafio, né, que ele fez há muitos anos, que ele fala que daria $1 milhão para quem provasse para ele que o demônio existisse. Até hoje ninguém ganhou. É que nem o desafio lá do Houdini, que ele também ofereceu $1 milhão para quem provasse que a comunicação com os mortos existe. Ninguém ganhou. Então só é você ver que realmente tudo depende da crença das pessoas, não de fatos, não de dados realmente concretos. Até porque senão alguém já teria ganhado em algum momento ou outro. Então esse exemplo que eu falei da moça, da menina de 7 anos, os pais evangélicos, e desse exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos, de pessoas se negando a tomar a vacina, esse é o problema dessa crença de demônio. Porque as pessoas começam, além de ser contra a ciência, elas começam a ver demônios exatamente em tudo. Que nem eu falei, é uma vacina para salvar a vida. Não, mas é do diabo. Quem falou que é do diabo? O diabo trabalha no governo? E essa crença ela vai ficando tão absurda, mas tão absurda, que tudo que um evangélico não concorda, ou alguém discorda deles, eles já atribuem ao diabo. Um debate teológico, por exemplo. Se eu chegar para um evangélico e falar, olha, eu não creio na Trindade, eu tenho uma visão diferente da Escritura. Ah, você está com o diabo. Então tudo é atribuído a demônios e a diabos. Isso começa a virar uma coisa até ridícula. E o pior é que essa coisa ridícula não para de crescer e de se expandir. Porque é a teologia do medo. As pessoas ficam com tanto medo, que elas vão sendo doutrinadas nisso e ao mesmo tempo elas vão doutrinando outras pessoas. Porque eu falei de blogs, vocês vão ver blogs de demonologia, explicando até a hierarquia dos demônios e não sei o que. Ontem eu vi um blog que eu estava pesquisando imagem para preencher aqui o chroma key. Numa das imagens o rapaz colocou que Jesus ia vir o diabo disfarçado de Jesus. Da onde ele tirou isso eu não sei. Ou que nem aquela teoria do Jeová falso Deus, que eles veem lá, por exemplo, as coisas que Deus faz de mal no Velho Testamento, e eles não conseguem entender essa dualidade, esse conceito de errado, onde Deus é uma dualidade, um ser só, é uma unidade composta. Essa unidade composta, esse conceito é presente em toda a Bíblia. Você pode ver, por exemplo, no Apocalipse. A mesma mulher que dá luz ao Messias, que seria uma representação de Israel, é a mesma mulher que é a prostituta. Também uma representação de Israel. É a mesma santa e a prostituta são a mesma mulher. E antes que alguém falar que isso é uma imbecilidade, uma heresia, vá no livro dos profetas. O profeta Isaías, por exemplo. Em certo momento ele fala que Israel é a menina dos olhos de Deus. Em outro momento ele já fala que Israel é uma prostituta. O mesmo profeta chama Israel de santa e prostituta. Zacarias faz o mesmo, ele fala, tu tem a meretriz de uma prostituta. Em outro capítulo ele fala, tu és uma santa. E aí? Porque isso é uma dualidade, um errado, dualidade. O errado é literalmente uma unidade composta, né? É uma unidade, mas composta de coisas diferentes. E isso muitas vezes as pessoas não entendem, ok? E só para finalizar esse vídeo, depois se tiver algum tema que eu não tenha abordado, podem colocar aí no comentário que eu analiso mais para frente. As pessoas que me falam muito, né, que eu já falei para vocês, principalmente meus amigos, que já viram o diabo. Quando eu falo, eu não acredito no diabo, mas eu já vi o diabo. Eu já mencionei isso no outro vídeo. Mas aí tem uma questão interessante também dessas pessoas que dizem que viu o diabo. Eu vou contar 2 casos rapidinho para encerrar o vídeo. Primeiro, um amigo meu, quando ele falou que viu o diabo, eu falei para ele, como é que é o diabo que você viu? Ah, ele tem chifre, tem rabo, um tridente na mão e cheira enxofre. Puxa, que legal, você viu o diabo, colega, mas peraí, onde é que está escrito aqui na Bíblia que o diabo tem essa aparência? Tem algum capítulo que descreve a aparência do diabo na Bíblia? A Bíblia fala se ele tem barba, se não tem barba, se ele tem chifre, se não tem chifre, se tem rabo, se não tem rabo. Aonde que está na Bíblia? Não é os evangélicos que querem que tudo esteja na Bíblia? Quando um evangélico está debatendo com um católico, ele fala assim, ah, cadê a ascensão de Maria na Bíblia? Hein? Cadê? Tudo para eles tem que estar na Bíblia. Agora, o diabo não tem nenhuma descrição física, antropomórfica do diabo na Bíblia. Você pode ver de Gênesis e Apocalipse, não tem. Porque essa concepção que nós temos do diabo, essa concepção é grega. Quando o cristianismo começou a surgir em Roma, Roma tinha aqueles mesmos deuses gregos, só que de uma forma romana. Por exemplo, Poseidon virou Netuno, Vênus virou Afrodite, Esculápio virou Mercúrio, Zeus virou Júpiter, mas eram os mesmos deuses do panteão grego. Os romanos tinham essa religião deles. Então, quando o cristianismo começou a se expandir em Roma e começou a virar a religião principal dos romanos, os cristãos começaram a fazer uma prática que é comum até hoje no meio cristão, que é demonizar a religião dos outros, demonizar aquilo que não é cristão. Ou seja, atribuir ao demônio aquilo que não é seu. Então eles viam aquelas estátuas dos deuses gregos, lá romanos, aquelas estátuas, eles falavam, isso aí é o demônio. Olha, aquilo ali é o demônio. Eles viam lá, por exemplo, Poseidon. Poseidon tinha um tridente, pela mitologia, com o qual ele governava os mares, ele era o deus dos mares. O cristão ia lá e falava, aquilo ali não é Poseidon, aquilo é um demônio.
E foi assim que o diabo o cristão começou a ter um tridente. Agora a Bíblia não fala que ele tem um tridente. Não tem nenhuma passagem que diz nada disso. Esse tridente do diabo nada mais é do que o tridente de Poseidon, que os cristãos demonizaram. Então começaram a criar uma imagem mítica de Satanás. Tridente, com chifre. Por que o diabo tem chifre? Ele é um bovino? Ele é um boi? Ele é o marido da pipoquinha? Não tem como, mas a mitologia tem chifre, tem rabo, ele cheira enxofre. Tudo isso é concepção grega. Então quando esse meu amigo me descreveu o diabo, eu falei para ele: filho, você tem certeza que é o diabo mesmo? Não foi um deus romano que você viu? Porque a descrição que ele fala tem mais a ver com um deus romano. Porque mesmo nas passagens da Bíblia que nós vemos onde aparece a palavra diabo, Satanás, ele não tem forma. Então como é que o diabo tem essa forma, que as pessoas veem ele dessa forma? Elas veem porque é a própria mente delas que produz isso. Porque elas têm essa imagem pré-concebida do ser e do mal. Um outro exemplo, que no outro rapaz também que me disse que viu o diabo dele tinha uma capa preta, um chapéu como se fosse uma cartola branca, vestinho vermelho e branco. Isso na verdade é uma entidade do candomblé, né? Seria um daqueles 7 encruzilhadas, 7 cabelos, 7 sei lá o que. Enfim, eu não entendo muito da mitologia, mas eu sei que é do candomblé. Aí eu pergunto para vocês, por que o diabo quando aparece em outros lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, que tem outra cultura, por que lá ele não tem essa forma, né, dos orixás do candomblé? Você pode ver nos filmes de terror, por exemplo. Você vê milhares de filmes de terror. Eu sei porque o gênero terror é meu gênero favorito. Quase todo dia eu vejo um filme de terror, por incrível que pareça, porque eu gosto muito. Eu nunca vi uma representação de Hollywood ou de algum filme eles representando um diabo, um ser do mal, alguma coisa relacionada aos orixás africanos, às entidades africanas, aos Exus lá do candomblé. Por quê? Por que na América o diabo não se manifesta dessa forma? Será que é porque o diabo que eles veem aqui nada mais é porque ele já tem essa concepção pré-concebida? Porque os pastores dizem que tudo é culpa dos orixás africanos, do candomblé, da África, não sei o quê. Então as pessoas começam a acreditar que o diabo tem essa forma dos personagens da religião africana. Inclusive o Edir Macedo lançou um livro que foi um sucesso no Brasil, chamado Orixás, Caboclos e Guias, Anjos ou Demônios. Não que eu goste do candomblé ou coisa parecida, até porque eu não acredito muito nessas coisas. Eu até tive amizade com o pessoal do candomblé, tentei até acreditar, digamos assim. Para mim é só uma crendice ancestral de um povo. Mas a expansão da igreja evangélica, eles começaram a demonizar isso. Tanto que você vê que muitas pessoas que dizem que viram o diabo, ele tem exatamente essa forma, a forma das entidades das religiões africanas. O que é muita coincidência, não é? Além do diabo só falar português, o diabo não sabe uma língua bíblica. Quando fala português, ainda fala com erros de português, expressões regionais, sotaques regionais, ainda por cima ele tem a mesma aparência daquela coisa que a pessoa já acredita, que só tem aqui no Brasil. Vocês viram como isso aí tudo é coisa da cabeça das pessoas? E a demonização, que era uma prática comum que começou com os primeiros cristãos, é uma das poucas práticas cristãs que existe até hoje. Se você pegar em Atos capítulo 2, você vê que eles dividiam tudo, né? Colocavam todos os bens materiais aos pés dos apóstolos e eles partilhavam igualmente entre si. Essa prática não continuou. Essa prática nenhuma igreja faz até hoje, dividir os bens entre todos da igreja. Agora, a prática de demonização continua até hoje. Por exemplo, quando tem uma pessoa rica, eles dizem que é do diabo. A Xuxa fez um pacto com o diabo, ela vendeu a alma. Será que eles não conseguem entender que se uma pessoa se esforça, ou tem talento, ou tem sorte, capacidade, ela pode prosperar? Tem que ter o diabo para isso? Que nem eu falei. Se é o diabo que ajudou, por exemplo, a Xuxa a ficar rica, e quem ajuda as pessoas de outras religiões? O judeu, o muçulmano, o hindu, o ateu. O ateu não tem crença, não tem ateu rico. Tem um monte. Às vezes eles pegam a imagem da Xuxa fazendo assim, ou do Papa, eles falam, ó, tá vendo? Ela tá fazendo sinal satânico lá. Eles estão dizendo, ó, Lúcifer, sou eu, dando um alô para Lúcifer. Na verdade, isso daqui é uma linguagem dos sinais. As pessoas que não falam, que são surdas e mudas, elas se comunicam para aquela linguagem chamada de Libras, né? Linguagem dos sinais. E na linguagem dos sinais, isso aqui quer dizer, eu amo você. Não tem nada de demoníaco nisso. É porque como você põe os 2 dedos para cima, eles acham que isso aqui é o chifrinho do diabo. Ah, tá louvando ao diabo, é o chifrinho. Inclusive os satanistas, né, aqueles roqueiros americanos, eles fazem esse símbolo, né, para lembrar o chifre do diabo. Mais uma vez eu pergunto, onde que diz na Bíblia que o diabo tem chifre? Quem tem chifre é boi. O boi também é do diabo? Você não come churrasco na sua casa? Você está comendo churrasco de quê? De diabo? Chifre é um elemento natural de alguns animais. Os alces têm chifre, os bodes têm chifre, os carneiros têm chifre. Não tem nada a ver com o diabo. Mas eles acreditam que qualquer representação que você faça assim que tem um chifre é do diabo. Outro exemplo que eu posso dar de demonização, por exemplo, é a estrela de Davi. Vocês vão ver vídeos, até canais como o do irmão Rubens, né, ele fala que a estrela de Davi é do diabo, que não sei o quê. Bom, na verdade essa estrela de Davi sempre foi usada, né, pelos judeus, até em épocas remotas, né, digamos assim.
e eles demonizam. Engraçado que o partido que o Rubens era membro, né, foi até vereador, que é o PT. O PT sim tem uma estrela que foi criada por ocultistas, né, que é a estrela de 5 pontas, que é chamada de pentagrama, e dessa eles não falam nada, né? A estrela de Davi, que nada mais é a ligação do homem e Deus, né, céus e terra, essa eles demonizam. Então essa prática de demonização começa a gerar ódio, brigas, revolta, de alguns casos até morte. Teve um caso na Bahia que ficou famoso de uma mãe de santo que ela foi morta, porque um grupo evangélico invadiu o terreiro dela, bateram até com a Bíblia na cabeça dela, e logo depois desse acontecimento estressante ela acabou passando mal e faleceu. Tanto que você pode procurar no YouTube, a filha dela até hoje luta contra a intolerância religiosa. Porque a partir do momento que essas igrejas vão se expandindo e vão expandindo essa doutrina de demônios, eles conseguem convencer milhares de pessoas que os adeptos daquela outra religião, que era católica, que era as religiões africanas, eles conseguem convencer que essas pessoas estão simplesmente louvando o diabo. Vocês podem ver, o Feliciano falou que o Papa veio aqui no Brasil louvar o diabo, que o Papa é o Satanás, que a Igreja Católica é o trono do diabo, não sei o quê. O Feliciano fala tanta besteira, que tem um culto aí dele que está no YouTube, onde ele fala que os demônios vêm pela água. Então nosso corpo é 75% água, e tem assim que os demônios agem nas pessoas. Engraçado que Jesus foi batizado nas águas, né, Feliciano? E aí, como é que fica? E Jesus mandou batizar todo mundo nas águas. E aí, como é que fica? Pelo menos nesse ponto eu concordo um pouco mais com o Malafaia. O Malafaia parece que é um dos pastores mais coerentes desses todos que tem por aí. Quando ele deu aquela resposta ao Lula, ele falou para o Lula: nós não atribuímos essas culpas ao diabo, nós só atribuímos uma culpa ao diabo, Lula. O resto é o homem mesmo. Então, para finalizar esse vídeo, esse é o problema dessa doutrina de demônios. Porque vai chegar um momento que isso nem vai conseguir se sustentar mais. Porque é uns atacando os outros. Você vê pessoas negando a ciência, pessoas atacando o terreiro, pessoas atacando a Igreja Católica, e até eles mesmos se atacando, que nesse casal que eu falei para vocês de evangélicos, que tiveram um simples barrão na rua, um queimando o diabo do outro. Isso começa a se tornar uma coisa doentia. É tão doentio essa crença que vocês podem ver que até os pastores grandes já usaram o demônio a seu favor. O Edir Macedo, por exemplo, ele chegou a fazer um vídeo de entrevista ao suposto diabo, e o diabo dessa lenha no Valdomiro, que é o arqui-inimigo dele. Ah, eu estou lá enganando as pessoas da Igreja Mundial. E pouco tempo depois, estavam os dois juntos apoiando o mesmo candidato, o Crivella, lá no Rio de Janeiro. Ué, quer dizer, então primeiro ele usa a figura mítica do demônio para convencer os membros da igreja dele de que o outro pastor é do demônio. E depois ele está lá unidozinho de novo com outro pastor? Quer dizer, que demônio é esse? Aliás, o que o diabo faz tanto na igreja ajudando o pastor evangélico, né? Só se ele estiver desempregado ou fazendo um bico, alguma coisa assim, porque ele não sai da igreja. Mas enfim, para finalizar esse vídeo, então é isso que eu queria dizer, ok? Se tiver alguma coisa que eu deixei de falar, alguma coisa ou outra, até sobre essa questão de demônio, eu não gosto muito de falar desse tema, que eu acho que só começa a incutir bobagem na cabeça das pessoas. Eu prefiro que as pessoas vivam mais o mundo real, o mundo concreto e material. Ou como disse Paulo, né, a tudo dê glória a Deus, tanto ao bem quanto ao mal. Se as coisas vão bem na sua vida, glória a Deus. Se vão mal, glória a Deus do mesmo jeito. Nada de diabo, tudo glória a Deus. Ou para finalizar, como disse Jesus em Marcos capítulo 6, não há nada que entrando no homem, de fora, pode o contaminar. Nada pode contaminar o homem. Porque todos os pecados, todas as malícias, todas as imundícias, elas brotam de dentro do homem. É isso que torna o homem impuro, que gera cobiça, inveja, adultério, ganância, loucura, avareza, ódio, ira. Tudo brota do coração do homem. Os seres humanos é que na verdade são maus, não forças espirituais. Quando eu der, eu vou fazer um vídeo sobre Yetzer Hará, eu vou explicar um pouco sobre isso. Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Nosso conceito de bem ou mal dentro de cada um. Mas para finalizar, fiquei com essas palavras. Nada entrando de fora contamina o homem. Tudo que vem do coração, isso sim é que pode contaminar o homem. Ok? Paz a todos.